capítulo 10, o verso 51 e o verso 52. Diz assim: Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada afora. Eu gosto desse texto porque eu entendo que é um texto empolgante. É um texto empolgante porque ele fala muito sobre a nossa realidade. Nós acabamos, ou melhor, nós iniciamos o culto dizendo e ouvindo que Jesus vai voltar e será muito breve. No momento da escola sabatina, eu estava com o pequeno Daniel lá na classe e ele falou sobre a salvação em Cristo Jesus. Um menino de 7 anos de idade, um juvenil, com essa percepção. Louvado seja o nome de Deus. O fato é, a verdade, que nós entendemos sobre a volta de Jesus, mas falamos pouco sobre ela, pouco sobre que Jesus vai voltar. Logo, quando falamos pouco da volta de Jesus, pouco nos preparamos para esse evento, pouco queremos saber da condição para estar lá. No entanto, essa manhã fomos inspirados a pensar na importância de preparar para esse grande evento. Quando eu olho para Marcos, o capítulo 10, o verso 51, eu começo a imaginar Jesus andando aqui por essa terra, fazendo milagres como nós sabemos que Ele fez, tocando vidas, falando com pessoas. Para algumas pessoas era apenas um itinerante com os pés cheios de poeira, para outro era de fato o Senhor da vida. E uma dessas pessoas era Bartimeu, aquele cego que era desfavorecido do ponto de vista social, no entanto tinha no seu coração o desejo de ver Jesus. Ele gritava, e você conhece a história: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando confrontamos com a palavra de Deus e aprendemos mais sobre a volta de Jesus, não nos resta outro grito de socorro do que: Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha vida. Talvez eu não tenha vivido como eu deveria viver. Talvez eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. Portanto, tenha misericórdia de mim. Esse era o clamor de Bartimeu. Esse é o nosso clamor. Muitos que ali estavam próximo de Jesus não sentiam uma necessidade de transformação de vida. Bartimeu sentia. É possível que a gente, todos nós, que estamos aqui neste lugar, talvez um ou outro, não sente ainda a necessidade de buscar ao Senhor de todo o coração, de entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e entender que Ele de fato irá parar todo o demais. O fato é que Bartimeu acreditou. E quando Bartimeu estava ali na presença de Jesus, ele ouviu uma pergunta que é a mesma pergunta que ouvimos esta manhã: que queres que eu te faça? Essa é uma pergunta estratégica de Jesus. Essa é uma pergunta estratégica porque, obviamente, sendo Ele Deus, Ele sabia o que aquele homem precisava, como Ele sabe o que eu e você, o que nós precisamos, mas Ele insiste e diz: o que queres que eu te faça? Obviamente temos necessidades diferentes, obviamente nós lutamos de maneira diferente, e até as forças às vezes desproporcionais. No entanto, Jesus insiste e diz: filho, o que queres que eu te faça? Às vezes somos prepotentes e dizemos: nada, eu consigo.
até perceber que com as nossas próprias forças não vamos em lugar nenhum, desistimos no meio do caminho porque caímos no primeiro obstáculo, e o Senhor continua dizendo: o que queres que eu te faça? Aquele homem, sem hesitar, disse: Senhor, eu quero ver. Talvez eu e você, talvez nós precisamos exatamente ver, perceber o quanto precisamos nos preparar, o quanto precisamos viver uma vida ao lado desse Senhor maravilhoso, o Senhor da vida, o Senhor da glória, o Senhor Jesus. Amém. Talvez ainda não sentimos a necessidade, precisamos clamar, precisamos gritar. Mas diante dessa pergunta que Jesus fez apenas para reflexão daquele homem, para que ele pudesse compreender de fato como ou por que estava acontecendo tudo aquilo com ele, Jesus disse: olha, o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. O Senhor disse: vai, a tua fé te salvou. Mas embora seja lindo ouvir isso da boca de Jesus, vai, a tua fé te salvou, mostrando que a cura havia acontecido. Muito obrigado, Davi, que a cura havia acontecido. Agora a gente, na segunda parte desse verso, segunda e última parte, está o que eu diria que é o clímax dessa mensagem, que diz assim: ei, imediatamente tornou a vir. Aqueles que clamam, eles veem. Aqueles que pedem, recebem. Amém. Talvez nem nos dias mais empolgantes daquele homem, ele não imaginou que amanheceria aquele dia, e mais tarde daquele dia, ele iria contemplar a beleza do caráter de Jesus, ele iria contemplar a face de Jesus, aquele homem que era cego. Eu entendo que o Deus do passado é o mesmo Deus, é o Deus do presente. Amém. Eu entendo que o Deus que fez com que Bartimeu pudesse olhar, pudesse ver, é o Deus que também está nos convidando para que os nossos olhos possam ser abertos, para ver a poderosa glória que está diante de nós e tão somente contemplar Jesus. Amém. É lindo quando nós olhamos para esse texto e percebemos Bartimeu empolgado, porque agora via exatamente aquele Senhor que poderia dar não somente a visão, mas ele sabia que aquele Senhor poderia dar a vida, sobretudo a vida eterna. Por isso que ele dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele acreditava no Messias, ele acreditava em Jesus, ele sabia do poder que tinha aquele homem, e ele insistiu. Por isso que todos nós que aqui estamos, precisamos insistir e dizer: Senhor, eu quero, eu preciso. Obviamente que nós oramos nesta manhã por cura, e é importante que a gente faça de fato isso o tempo todo, orando e intercedendo um para o outro. No entanto, a principal oração é que a gente permaneça firme para viver uma vida eterna ao lado de Jesus, porque Ele é o único que pode nos oferecer essa vida em abundância, essa vida eterna. Olhando e pensando em todo esse contexto, nessa segunda parte eu tiro a última lição. Imediatamente ele tornou a ver, é verdade, ele contemplou, ele viu muito mais do que ele imaginava, uma glória maravilhosa, glória essa que foi manifestada muitas vezes. Nós percebemos as pessoas com o olhar na glória de Deus, alguns caíram, outros ficaram como mortos, e Bartimeu, ele teve essa oportunidade de contemplar o Filho de Deus. Nesse momento, tem talvez uma das implicações mais lindas da Bíblia. Imediatamente ele tornou a ver, mas ele não apenas viu, como ele seguia Jesus pelo caminho, ou ele seguia Jesus estrada afora, conforme algumas traduções. Esse texto é poderoso. Aqui, Marcos está dizendo exatamente
que para sermos um seguidor de Jesus, primeiro precisamos contemplá-lo. Primeiro nós precisamos entender quem é Ele. Primeiro precisamos clamar por Ele. Quando nós clamamos por Jesus, quando nós pedimos uma cura espiritual, quando nós pedimos algo diferente em nossa vida e sobretudo acreditar, Ele nos responde, Ele abre os nossos olhos. E aí nós contemplamos o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele pode todas as coisas. Amém. E a partir daí, amigos, a partir daí, nós, diante de toda a compreensão, não vemos outra saída a não ser permanecer ao lado dEle e seguir ou segui-lo onde Ele for. Amém. Quando cantou aqui aquela música, Venha Servir, eu pensei logo nesse texto. Sabe por quê? Porque quando nós relacionamos com Jesus, quando nós entendemos quem Ele é, nós queremos seguir. E seguir com um objetivo especial para dizer: Jesus, eu estou aqui para qualquer coisa. Eu estou aqui para servir ao Senhor. Aquele servir que nós entendemos que é servir em espírito e em verdade. Servir. Eu disse para vocês que nós começamos falando sobre a volta de Jesus. E é interessante que todos os textos bíblicos ele está de alguma maneira apontando para a volta de Jesus. Essa é a síntese da Bíblia. Eu quero imaginar outro momento da vida de Jesus aqui, quando Jesus estava passando no meio de uma multidão, e que ele olhava para aquela multidão cheia de pessoas aflitas, pedidos diferentes, cada um com uma dor, cada um desesperado à sua maneira. Jesus, ele levanta os olhos e ele diz algo que já foi dito aqui esta manhã. Ele diz assim: olha, vinde a mim. Eu imagino a voz de Jesus até embargar. Eu imagino até uma lágrima de emoção nos olhos de Jesus, porque ele disse: olha, vem a mim. É como se ele dissesse o seguinte: você está sofrendo porque você tem opção. Você tem a opção de vir. E como seres humanos que somos, sempre temos a dificuldade e relutamos muito em ir servir a Jesus. Ele diz: venha a mim. Talvez ele precisava explicar ainda mais o seu apelo, porque as pessoas que estavam ali não haviam entendido muito bem. E ele faz isso, ele explica, ele sim, eu estou chamando você que está cansado, você que está sobrecarregado. Talvez eu esteja falando aqui esta manhã para pessoas que até pensaram que poderiam viver sozinhos, sentiram forte demais em algum momento da vida, até perceber que perdeu tempo demais vivendo longe do Senhor. Talvez eu esteja falando com pessoas que nunca abandonou a igreja, como uma jovem que eu conversei ontem à noite, nunca abandonou a igreja, mas abandonou a Jesus, mesmo sentado nos bancos da igreja. Talvez eu esteja falando com alguém que já está desesperado, porque olha para trás e percebe que a sua vida espiritual está um caos. Mas eu gostaria de convidar você a ouvir a voz de Jesus dizendo: vinde a mim todos vocês. Amém. É você mesmo que está cansado. Amém. Algumas pessoas ouviram. O que pensar por um exemplo da mulher pecadora que ouviu? O que pensar de Bartimeu e de tantos outros que ouviram? Alguns rejeitaram, mas hoje nós temos a oportunidade de dizer: sim, Senhor, eu quero ir até o Senhor, eu quero ir até o Senhor. E a minha oração é que os meus olhos sejam abertos para mim, para que eu possa melhor contemplar esse Deus, este Senhor maravilhoso, o Senhor da vida. Que esse convite do Senhor Jesus possa alcançar o seu coração.
Amém. Que esse convite do Senhor Jesus, que será feito através dessa música que será cantada, possa ser algo da sua oração, possa ser algo especial da sua vida. E não hesite, vá até Jesus, e certamente Ele realizará os desejos do seu coração, em nome de Jesus.